De todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, somente a Ele, seja tributada toda a glória, toda a prestação de culto, porque somente Ele é digno de receber. Igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Graças ao bom Deus que está nos concedendo mais uma oportunidade de, nesta noite, estarmos aqui reunidos para celebrar ao seu nome e receber da parte dele tudo quanto ele tem preparado para manifestar e ser derramado sobre as nossas vidas nesta noite. Louvo ao Senhor pela igreja em geral aqui reunida, em especial a igreja que está completando a sua segunda primavera na cidade de Porto Rico, Ministério Casa de Adoração. Louvo ao Senhor pela vida dos pastores locais, pastor Teixeira, missionário Alcilene. Que o Senhor continue abençoando esta família pastoral de forma sobrenatural e tremenda, assim como todo o corpo do Senhor que colabora para o reino de Deus através deste ministério. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor Ciclai Carvalho, os demais obreiros do Senhor que aqui estão e vieram acompanhando o pastor Ciclai. Que o Senhor continue abençoando o pastor James, o cantor Ildemar Cosmo e o outro diácono de Jalma. Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. Louvar ao Senhor pela vida da cantora Daiane, do irmão Clébio, seu esposo, e do Davi. Que Deus continue abençoando esta família que é cheia de Deus e que são amigos que Jesus nos deu ao decorrer desta caminhada. Louvo ao Senhor pela vida do irmão Aldo, prefeito desta cidade. Que o Senhor continue lhe abençoando, assim como a irmã Jaqueline e toda a família do Senhor aqui nesta cidade. Que o Senhor continue lhes dando sabedoria e guiando este povo no temor e no tremor de Deus. Amém, meus queridos? Abra conosco o livro sagrado que está em suas mãos, a carta da revelação, livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, o capítulo é o de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Carta da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Você que for encontrando a referência bíblica, se assim puder fazê-lo, colocar-se sobre os pés para lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças,
e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tomai vossos assentos adorando e exaltando ao nome sempiterno de Jesus. Amada igreja do Senhor, povo de Deus, da cidade de Porto Rico, reunido em praça pública, a temática escolhida para esta festividade, ela é um tema atual e que, na verdade, jamais esta temática deve ser esquecida, porque o batimento do coração da igreja é impulsionado, é vivo por esta esperança. Cremos piamente, olhando aquilo que as Escrituras Sagradas nos apresentam, que de fato já estamos vivenciando a última hora que o apóstolo João mencionou em uma de suas cartas universais. E digo, sendo mais ousado, que nós já estamos nos últimos minutos desta hora que o apóstolo João, em sua geração e em seu tempo, escreveu, acreditando, dados sinais que se manifestavam, que já estava vivendo a igreja de Jesus sobre a face da terra a última hora. E vivenciando esses últimos minutos do tic-tac do relógio escatológico de Deus, devemos entender e compreender e pôr em ação aquilo que nós entendemos que era o nosso papel e levantar mais do que nunca o estandarte do Evangelho de Jesus Cristo sobre a face de toda a terra. O mundo, há uns anos atrás, foi pego de surpresa, isto manifestando-se um dos sinais iminentes da volta do Filho do Homem, Senhor nosso e Salvador nosso, Jesus, o Filho de Deus. O coração do mundo e a mente do mundo ficou em pânico, haja vista, a nossa geração nunca havia enfrentado tamanho mal e tamanha pandemia como enfrentamos alguns anos atrás, aproximadamente 3 anos atrás. O mundo, ao olhar todo o caos, tudo aquilo que a pandemia mundial ocasionou e impactou o mundo, muitos daqueles que conhecem, ouviram as pregações que muitos foram pregadas, entoadas por arautos de Deus, a mencionar a este tema, a última hora, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o fim de todas as coisas. Levantaram as suas mentes e começaram a compreender e a entender que de fato Jesus está às portas e que a igreja de Jesus está vivenciando
os últimos momentos e da sua caminhada sobre a face de toda a terra. Este tema, daqui por diante, deve ser cada vez mais pregado, ensinado, evidenciado, para que nos nossos corações e tenhamos em nossa mentalidade este tema, esta palavra fresca e relembrando ela todos os dias, pois ela, como disse no começo, é aquilo que impulsiona a nossa fé, é a raiz da nossa esperança de que de fato estamos aqui como peregrinos sobre esta baixa terra. Mas como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, a nossa pátria não se determina e não se limita a esta terra. Ela é celestial. Esta é a expectativa de todo crente salvo. Esta é a expectativa depositada de todo homem, de toda a mulher que abraça a fé em Cristo Jesus. É de ter nele a esperança, a convicção de morarmos com ele eternamente e juntamente com todas as hostes celestiais celebrarmos ao nome dele, do Cordeiro Santo e do Deus Pai Todo-Poderoso, até o dia chamado eternidade. Quantos estão aqui com batimento cardíaco na sua fé, nesta esperança, concordam nesta fé, estão alinhados com esta atmosfera espiritual? Erga suas mãos bem alto aos céus e dê glória ao nome do Salvador e Senhor Jesus Cristo. A igreja é o único canal legalizado por Deus e que Deus está contando para impactar este mundo com a sua palavra. Costumo dizer que Deus não está contando em primeiro lugar com os homens poderosos desta terra, com os líderes das nações poderosas desta terra. Deus estabeleceu o seu canal, a sua igreja, para revelar ao mundo o plano de salvação na pessoa bendita do seu Filho Jesus, através da sua igreja. Temos que entender todos os dias da nossa caminhada diante da presença de Deus, que Deus depositou sobre a sua igreja a expectativa e para concluir o seu plano de salvação e espalhar, como mesmo o Senhor disse, até os confins da terra, o plano de salvação através da pregação deste evangelho bendito. Deixa eu lhe dizer, e tenho a certeza que você já escutou muitas outras vezes, Deus está contando comigo, Deus está contando com você, como os membros participantes do seu corpo místico, do qual Ele é o cabeça. A igreja de Jesus, para impactar vidas, para quebrar correntes, para despedaçar grilhões, para desfazer todas as fortalezas de Satanás e arrancar vidas das trevas pela pregação do Evangelho em nome de Jesus, para a maravilhosa luz do Senhor, para que a graça que me alcançou, para que a graça que te alcançou alcance milhares de outras pessoas também, aonde você colocar a planta dos seus pés e abrir os seus lábios para mencionar a pregação do Evangelho em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olhe para alguém esta noite e diga: Deus está contando contigo. Deus não está contando com os grandes e poderosos chefes. Deus está contando com a sua igreja. Sejam pastores, obreiros, porteiros, missionários, missionárias, aqueles que abraçaram a fé em Jesus, receberam da parte do Espírito de Deus a unção, a graça, o poder e a autoridade para falar de Jesus, para pregar o Evangelho de Jesus. E devemos pregar, como diz a Bíblia, em tempo e em fora de tempo, porque nós já estamos vivenciando os últimos minutos dessa última hora. Glória a Deus, aleluia.
E nesta última hora, a igreja deve apresentar-se como igreja e noiva imaculada, irrepreensível de Jesus Cristo. A igreja, mais do que nunca, deve exalar o cheiro de Cristo. A igreja, mais do que nunca, deve evidenciar as insígnias espirituais que recebera do Senhor da igreja, do seu Senhor e do seu Salvador, o próprio Cristo. Nós lemos no texto do livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, a partir do verso 14 até o verso de número 22, uma igreja que ela não se destaca por suas qualidades. Quando nós olhamos para a revelação que Jesus dá a João preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, lá João aprisionado, exilado na ilha de Patmos, ele recebe a maior revelação. Ele testemunha o Cristo glorificado, ele testemunha o Cristo ressurreto. Esta visão, esta confirmação e revelação de Jesus a João é mais uma prova irrefutável de que aquele que é Senhor da igreja, de que aquele que é Salvador da nossa existência, de que aquele que nós cremos e chamamos ele de a nossa esperança viva, morreu, ressuscitou, estará sentado à destra do Deus Todo-Poderoso e é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Jesus diz a João: escreve as coisas e tudo, as coisas que estão acontecendo no presente e aquelas que futuramente irão se concretizar. O livro do Apocalipse, aqueles que não conhecem a Bíblia, aqueles que não são participantes desta graça na pessoa bendita de Jesus, pode gerar muito medo. Tem alguém que quando fala a respeito de Apocalipse ou ouve falar a respeito de algumas coisas que estão neste livro sagrado, neste conteúdo de Deus, começa a se estremecer, não querem muitas vezes não escutar e pensam que aquilo que está registrado neste livro é alguma obra de fantasia ou coisas que irão acontecer e que ainda estão distantes. Isto é para o mundo, mas para a igreja de Jesus, o livro do Apocalipse e aquilo que Jesus registra e revela a João na ilha de Patmos é o combustível que deve impulsionar dia após dia a nossa fé. É a certeza da esperança que bate dentro dos nossos corações. É a certeza de que nós não estamos aqui aplicando golpes no ar, dando tiros no escuro. Jesus está nos mostrando e revelando a João na ilha de Patmos que a igreja triunfará sobre o pecado, que a igreja triunfará sobre o diabo, que a igreja triunfará sobre o anticristo, que a igreja triunfará sobre qualquer sistema, sobre qualquer plano arquitetado das trevas. Haja vista que o próprio Jesus, relatando, conforme relatou o evangelista Mateus, no capítulo 16, ele diz: Pedro, tu disseste muito bem, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai trouxe esta revelação ao teu coração. Sobre esta pedra, que é o próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aqui para minha face, meu amado irmão. Olha aqui para minha face, minha querida irmã. Tudo que o diabo está a se levantar nestes dias para esmorecer a nossa fé, tentando nos fazer retroceder da fé que abraçamos em Cristo Jesus, tentando voltar os nossos passos nesta estrada de fé que Deus propõe a mim e a você.
deixa eu lhe dizer uma verdade. Debaixo do poder profético desta palavra, tudo que o diabo tem lutado contra mim, contra você, arquitetado contra mim, contra você, será destruído, irá se sucumbir ante o poder liberado da palavra da boca do próprio Jesus. Nada vai te deter, nada vai te parar, porque você é propriedade dele. Deixa eu ver quando são propriedades exclusivas de Jesus de Nazaré. Ei, Senhor e Salvador da igreja, deixa eu ver. A igreja de Laodiceia, juntamente com a igreja na cidade de Esmirna, são as igrejas das 7 igrejas dedicadas que Jesus dedica as cartas da Ásia Menor. São as únicas igrejas que elas não recebem da parte do Senhor nenhum tipo de elogio. As outras, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, todas recebem um tipo de elogio, ou no caso de Filadélfia, recebe somente elogios. Mas a igreja de Laodiceia, ela não recebe nenhum tipo de elogio da parte do Senhor. Acredita-se que estas 7 igrejas da Ásia Menor representam períodos da igreja de Jesus sobre a face da terra, desde a igreja primitiva no primeiro século da nossa era cristã até a segunda volta bendita do nosso Mestre Jesus. E quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, devemos entender que nós, como igreja de Jesus, observando aquilo que Jesus fala, a igreja de Laodiceia, que representa juntamente com a igreja de Filadélfia, a igreja deste último período. E quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia e observamos que na carta Jesus não evidencia nenhum tipo de qualidade ao anjo daquela igreja, aos membros pertencentes daquela igreja em Laodiceia, devemos entender que temos que tomar o caminho totalmente contrário que esta igreja localizada na cidade de Laodiceia tomou. Devemos tomar um caminho totalmente diferente, um rumo totalmente diferente do que a igreja em Laodiceia tomou. Jesus inicia escrevendo e relatando a João, e João endereçando a carta à igreja, ao anjo da igreja de Laodiceia e aos seus membros, como ele se revelou como muitas outras, ou nas 6 outras igrejas. Jesus vai evidenciar qualidades da sua identidade, insígnias espirituais que ele carrega. E ele, no verso 14, ele se revela à igreja de Laodiceia, aos membros laodicenses da igreja naquela cidade, dizendo assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isto diz o Amém. Glória a Deus. Grande parte das pessoas que estão aqui, irmãos e irmãs em Cristo, e até aqueles que ainda não são participantes desta graça na fé em Cristo Jesus, sabe muito bem o que simboliza ou o que significa esta palavra. Amém? Significa assim seja. E nós usamos o amém, irmão Cleber, como a palavra, e eu posso dizer de forma figurada, para fechar com chave de ouro as nossas orações diante de Deus. Usamos o amém para que seja confirmado, para que seja selado tudo aquilo que nós diante da presença de Deus apresentamos em nossos clamores e orações. Então, quando Jesus se revela à igreja de Laodiceia dizendo: eu sou o amém, Jesus está dizendo à igreja: eu sou aquele que confirma, eu sou aquele que sela,
Eu sou aquele que concorda, porque o amém, quando nós recebemos uma bênção da boca de alguém, automaticamente dizemos amém. Eu recebo, eu creio, eu tomo posse. E o amém em nossas orações, pastor James, ela é dita e usada, pastor Ciclai, como a última palavra. Glória a Deus. Eu venho lhe dizer aqui esta noite, debaixo da autoridade desta palavra, baseado naquilo que Jesus está revelando à igreja de Laodiceia, que quem é e quem dá, quem libera, quem derrama a última palavra sobre a vida da igreja é Ele. Quem libera, quem dá, quem derrama e quem sabe o último estado da minha vida e da sua vida é Ele. Não é aquilo que nos cerca, não é a provação que nos cerca, não é a dificuldade que nos rodeia, não é o diabo que se levanta, não são as dores emocionais, não são as dores físicas, não são aquilo que se levantam como ferramentas para abalar a nossa mente. Quem dá a última palavra e conhece o último momento da nossa existência é aquele que está aqui presente esta noite e é digno da minha e da tua adoração. Se você entende que é Ele que libera a última palavra sobre a tua vida, erga as suas mãos bem alto aos céus e dê um brado de glória ao nome dEle. Seja a boca de Deus para a vida de alguém perto de você. Diga para ele e para ela quem dará a última palavra. Não dá uma sacudida pentecostal dele nela e diga para ele e para ela quem dará a última palavra. Quem libera a última palavra, quem decreta a última palavra, quem confirma a bênção na tua vida, quem sela a bênção na tua vida, quem te guarda em toda a tua caminhada, é o teu Deus, é o teu Senhor, é o teu Salvador. Se Ele deu glória a Deus, Ele está confirmando, ela está confirmando que de fato Jesus é o amém. A testemunha fiel e verdadeira, Jesus aqui evidencia a sua onipresença, as suas virtudes, aquilo que ele vai falar ao decorrer do conteúdo da carta à igreja de Laodiceia. Ele conhece e tem propriedade para falar, porque ele era a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí Jesus vai falar, como falou às outras demais igrejas: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Todos nós sabemos que a água morna em nosso organismo provoca ânsia de vômito. E o vômito, ele é provocado quando o nosso sistema de defesa em nosso organismo detecta um corpo estranho para expulsá-lo para fora. Jesus está dizendo àquela igreja: a atitude de vocês, a postura de vocês, aquilo, o caminho que vocês estão traçando é um caminho totalmente estranho, é uma postura estranha, é uma mentalidade estranha, é uma visão estranha, que não se diz e não está adequada aos padrões da igreja minha. Por isso eu vou te vomitar, Laodiceia, porque tu és para mim, dentro do meu corpo, que é a igreja, um corpo estranho. A igreja de Laodiceia, e aqui se evidencia e se detecta uma igreja morna. É uma igreja que se tornou, na última hora, uma igreja indiferente às coisas espirituais. A presença do Senhor da igreja está no meio dela. Os louvores são louvados a Ele, mas ela não está nem aí para a presença do Senhor da igreja no meio dela. A essência dela não está mais no Senhor da igreja. A ação e manifestação do Senhor da igreja no meio dela
não faz mais nenhum tipo de diferença. A igreja de Laodiceia virou uma igreja materialista, em que a sua fé estava embasada, enraizada e pautada em coisas físicas, em coisas palpáveis, em coisas corruptíveis desta terra. Jesus está dizendo: vocês se vestem como crentes, vocês estão alinhados no seu estereotipo externo como crente, mas vocês perderam a essência de um verdadeiro crente. Vocês perderam o conteúdo espiritual verdadeiro e genuíno que a igreja carrega. Vocês estão se apresentando na cidade com templo bonito, com cadeiras e com poltronas bonitas, com vestes bonitas, mas isto não é pecado. O pecado é quando tais coisas vão suplantar aquilo que verdadeiramente importa e que nos faz carregar a identidade como igreja de Jesus Cristo nesta última hora. As qualidades e as insígnias espirituais que a igreja de Cristo carrega sobre a face da terra. Nós não devemos proceder em nenhum momento, e escute, e eu sempre digo isto, seja aqui em praça pública, ou seja dentro dos nossos templos, que Deus, ele não faz culto, porque Deus nunca fez, Deus não faz, e Deus jamais fará culto. Deus estará aqui simplesmente para ser cultuado. Pergunte para mim, pastor, quem é que faz o culto? Pergunte para mim, pastor, quem é que faz o culto? É este irmão, esta irmã que está perto de você, que às vezes já teve aqui louvor, teve uma boa palavra, teve oportunidades, e ele e ela não conseguiu ainda dar glória a Deus. Ele e ela não conseguiu esboçar nenhuma reação de adoração a Deus, esperando que Deus venha fazer culto. E meu querido e minha querida, Deus não faz culto. Deus estabeleceu a sua igreja para cultuar a Ele. E quando o culto acontece, quando a adoração a Ele acontece, a presença dEle se manifesta, a presença dEle é derramada, a presença dEle traz impacto de glória, de manifestação da sua unção sobre a vida da sua igreja. É uma igreja que ficou indiferente às coisas espirituais, e a igreja do arrebatamento, a igreja da última hora. Pois como João, eu acredito que a minha geração já está vivendo a última hora, e como eu disse na introdução, os últimos minutos desta última hora. E a igreja desta última hora não pode ser uma igreja indiferente às coisas espirituais. A igreja desta última hora não pode ser uma igreja que fique indiferente à presença de Jesus dentro do culto. Não pode ser uma igreja que fique vazia, que viva vazia, que viva escassa da presença de Jesus no meio do culto. Muito pelo contrário, ela deve ser uma igreja plena. Ela deve ser uma igreja cheia. Ela deve ser uma igreja transbordante, porque só assim tornaremos este mundo impactado pelo poder da pregação que nos cabe, a pregação do Evangelho, apresentar o plano de salvação em nome de Jesus e declarar a este mundo somente que Jesus é Senhor, Rei, único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Por a igreja proceder assim em Laodiceia, Jesus diz: eu vou te expulsar. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um deserto. Aqui está Jesus estourando a bolha de fantasia da igreja e dos crentes em Laodiceia. Os crentes em Laodiceia olhavam para si como se estivessem diante de um espelho e diziam: nós somos autossuficientes, não precisamos de mais nada, não precisamos de manifestação de glória, não precisamos de derramamento de dons espirituais,
Não precisamos mais de uma pregação genuína do Evangelho. Nós estamos apenas adequados dentro de uma redoma de palavras que são liberadas para massagear o nosso ego. Estamos muito bem, vivenciando muito bem. Nós temos ouro, nós temos prata, nós temos riquezas desta terra. Nós não precisamos de mais absolutamente nada. Aí vem Jesus, Senhor da igreja, mostrar para a igreja, Laodiceia, crentes laodicenses, eu vou mostrar verdadeiramente quem vocês são. Porque Jesus não vai pactuar com atitudes como esta a respeito de alguém que é participante da sua igreja, de alguém que é membro da igreja na última hora, que antecede ao arrebatamento e a volta bendita do nosso mestre. Jesus vai chocar a igreja em Laodiceia com a mais pura realidade. Jesus vai colocar um espelho e mostrar para Laodiceia o que verdadeiramente eles são. Vocês estão olhando apenas para o externo, mas o vosso conteúdo está vazio. A vossa vida espiritual de intimidade e comunhão comigo está gelada, ou como Jesus diz, está morna. Vocês não sabem muito bem o que querem. Vocês não sabem muito bem como devem me adorar. Vocês não sabem muito bem como devem me servir. Eu vou mostrar para vocês o verdadeiro conteúdo de vocês. Vocês não passam de desgraçados, carentes da graça de Deus, pois esta é o que significa desgraça, falta de graça. Miseráveis, pobres, cegos e nus. Aqui está Jesus chocando a igreja na Laodiceia com esta realidade. Jesus é aquele que dá o diagnóstico, que mostra onde está o vírus que está sugando a vida da igreja em Laodiceia, mas é o mesmo também que vai mostrar o antídoto. É ele que vai mostrar como antigamente, hoje não, mas ele vai mostrar como antigamente, aquele mertiolate que colocava na ferida que ardia, mas sarava. Vai doer! A realidade dói. Quando a palavra nos confronta, dói. Mas Jesus está aqui esta noite através desta palavra para falar à igreja do arrebatamento. É tempo de vivenciarmos a plenitude de Deus, o preenchimento do Espírito, de pregarmos a Jesus a tempo e a fora de tempo, mais do que nunca antes foi. Deus, aleluia. Ele vai mostrar a realidade e vai mostrar o remédio. Aconselho-te que de Jesus não obriga nada a ninguém. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo. Aqui está uma qualidade que a igreja da última hora deve carregar. Jesus diz à igreja de Laodiceia: vocês têm que buscar em mim ouro provado no fogo. Pastor Dani Gleison, o que simboliza, o que significa um ouro polido, um ouro queimado, um ouro torrado, um ouro purificado no fogo? Que significa? Significa verdadeiras riquezas espirituais que somente Ele pode dar. Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia: vocês se vangloriam do ouro material que vocês têm,
daquilo que a traça e a ferrugem pode corroer, daquilo que o ladrão pode roubar. Mas eu quero dar para vocês uma essência, eu quero dar a vocês um conteúdo que a traça, a ferrugem não corrói e nem ladrão pode roubar. Eu quero dar para vocês verdadeiras riquezas espirituais. Mas tem uma coisa, eu só dou para quem busca, eu só dou para quem quer. Eu só derramo na vida de quem deseja. Eu só derramo na vida de quem clama. Eu só derramo na vida daqueles e daquelas que estão com a alma aberta para receber e desejam receber da minha parte. E deixa eu perguntar aqui esta noite, aonde estão os crentes da igreja de Jesus que desejam receber verdadeiras riquezas espirituais? E deixa eu te dizer uma verdade, meu querido e minha querida: se o teu coração deseja, se a tua alma nela, prepare-se, porque o ambiente já está preparado para Jesus se manifestar. Prepare-se, porque o ambiente já está preparado para a glória de Deus ser derramada sobre a vida daqueles e daquelas que verdadeiramente deseja. Se você verdadeiramente deseja, com as mãos erguidas como você está, por alguns segundos celebre, adore e glorifique ao nome daquele que somente Ele é a fonte das verdadeiras riquezas espirituais. Um crente que tem a vida cheia das riquezas espirituais, ele é um crente diferente, ele anda diferente, ele fala diferente, ela canta diferente, ele prega diferente, ele testemunha de Cristo diferente, ele ganha almas de forma diferenciada, ele impacta vidas de forma diferenciada. Esta noite eu profetizo em nome de Jesus que você será um instrumento terrível na mão de Deus, e você vai carregar estas riquezas espirituais ainda muito mais na tua existência. Por onde você abrir a boca para falar em nome de Jesus, por onde você verbalizar o nome de Jesus, por onde você pregar a palavra de Deus, eu profetizo que aonde você colocar a planta dos teus pés, a glória de Deus se manifestará e o brilho do evangelho da salvação de Cristo Jesus resplandecerá. Porque você esta noite, e não vai passar desta noite, você vai receber riquezas espirituais. Riquezas espirituais. Glória a Deus, aleluia. Glória, aleluia. Meu Deus, és tu, meu Pai. Riquezas espirituais. Um grande pastor se vai que tem riquezas espirituais da parte de Jesus. A igreja que recebe de Jesus riquezas espirituais não está aqui, pastor James, nesta noite, sem adorar a Ele, sem celebrar a Ele, sem glorificar a Ele. Cadê você que tem riqueza? Cadê? Deixa eu ver. Ali atrás tem, ali lá, olha lá, Jesus, ó. Olha lá, aqui no meio das mulheres de Deus tem. Aqui na minha retaguarda também tem crentes espirituais, cheios de riquezas de Deus. Aconselho-te que busque em mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas. A igreja da última hora, a qualidade que faltou em Laodiceia, de riquezas espirituais, de uma igreja que era vazia de riquezas espirituais. É triste, irmãos e irmãs, uma igreja que está estabilizada, que está assentada em algum espaço geográfico do nosso globo terra, e que ela é vazia das riquezas e das insígnias espirituais que Jesus dá na sua igreja. Um crente, uma igreja que não é revestida do poder de Deus,
jamais irá concluir com toda a eficácia o plano, as missões e apresentar o plano de salvação plenamente através da pregação do Evangelho. Este mundo só pode ser sacudido, este mundo só pode ser impactado através da pregação do Evangelho, através de uma igreja cheia, de uma igreja cheia, de uma igreja cheia. Acredito que a igreja cheia, uma parte da igreja cheia do Espírito de Deus está centralizada aqui nesta praça, na cidade de Porto Rico. E esta noite o Espírito de Deus escolheu mais uma vez para nos encher, nos encher, nos encher, nos encher, nos encher, nos encher, nos encher. Só quem quer ser cheio, só quem quer ser cheio, só quem quer ser cheio, adore a Ele, celebre a Ele. Falta de riquezas espirituais, vestes brancas para que te vistas. O que faltava na igreja de Laodiceia e que não pode faltar na igreja da última hora é santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Diz o Senhor em sua palavra, desde o Antigo Testamento: eu sou santo, e por isso vocês também devem ser santos. Sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Santidade é uma das qualidades ou um dos atributos de Deus que mais Deus zela, a sua santidade. Jesus não vem buscar uma igreja com vestes corrompidas, não. Tem gente por aí que fica pregando erroneamente, até mesmo em redes sociais, até mesmo em meio televisivo, dizendo: a igreja de Jesus, dada tantos escândalos, dada tanto disse-me-disse, dada tantas coisas que têm acontecido, vive dizendo: a igreja de Jesus está corrompendo as suas vestes, a igreja de Jesus está manchando as suas vestes. É mentira. A igreja verdadeira, genuína de Jesus de Nazaré continuará até a volta do noivo com as vestes brancas e incorruptíveis, com o coração deste tamanho na expectativa da volta dele, da volta dele, da volta dele. Quantos estão aguardando a vida dele em santidade, em temor e tremor? Entre as mãos e adore, 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 adore. Santidade! Glória a Deus, aleluia. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. A igreja de Laodiceia era uma igreja que havia perdido na última hora a sua visão central em Deus. A igreja de Laodiceia e os crentes estavam como jumentos bitolados, olhando somente para uma direção. Aí Jesus diz: unja os teus olhos com colírio que somente eu posso derramar sobre os vossos olhos para abrir a vossa visão. Voltem a ter uma visão centralizada no objetivo do meu reino. Voltem a ter uma visão centralizada na minha palavra. Voltem a ter uma visão centralizada na minha presença. Unja os teus olhos com colírio para que verdadeiramente tu vejas. Quando nós centralizamos a nossa visão nele, quando uma igreja centraliza a sua visão nele, se levantarão barreiras, se levantarão dificuldades, se levantarão adversários, se levantarão oposições,
mas nada vai derrubar a igreja de Jesus, porque a visão da igreja de Jesus está centralizada nele. Pode se levantar sistemas humanos, pode se levantar sistemas políticos humanos, pode se levantar o mais profundo plano do diabo, do tártaro, do inferno, que não prevalecerá contra uma igreja que está com a sua visão centralizada e com seu objetivo alinhado com o Senhor da igreja. Nada vai parar a marcha da igreja militante de Jesus sobre a face da terra. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. A igreja de Laodiceia estava vazia de riquezas espirituais, estava vazia de santidade, estava cega. E sabe o que a igreja de Laodiceia fez? Porque Jesus está falando com a sua igreja. Verso 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Quem bate é porque está do lado de fora querendo entrar. A igreja de Laodiceia pegou Jesus e tirou Jesus da centralidade dos seus cultos. Colocou Jesus para escanteio.